aquele que viria nesta terra para trazer a redenção, aquele que viria através da promessa de Deus para resgatar a situação espiritual, moral, política do tempo. Porque o povo estava muitas vezes se afastando de Deus, e Deus muitas vezes levantou profetas. Fique ligado que estamos no culto de libertação. Me perdoe, mas se a gente não se ligar, te perde a bênção. O povo de Israel antigamente tinha visões fixas dos milagres de Deus. Mar vermelho, maná que descia, água que saía da rocha, nuvem de glória, coluna de fogo. O povo olhava e dizia assim: poxa, algo surreal. Mas Jesus teve que descer na terra como homem para entender o ser humano e para mostrar para o diabo que, por mais que o ser humano tenha errado, Jesus veio como homem para mostrar que ainda tem segunda chance para poder se arrepender e morar no céu com Jesus. A Bíblia nos diz que a igreja começa porque Jesus, ele vai para o Pai, ele sobe para o Pai. Então ele deixa o que? Uma promessa. Vocês vão o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Vocês vão ser testemunhas oculares. E vocês vão pregar não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, em toda a Samaria e até aos confins da terra. Deixa eu abrir um parênteses essa noite. O meu Deus, esta noite, ele tem promessa. Mas não explica. A igreja pode passar pelas lutas, mas ela não vai parar. Ela vai crescer. Ela vai progredir. Ah, calaçúria. A igreja de Jesus está crescendo, pastor Alice. Está progredindo. Isso está incomodando quem? Os judeus religiosos. Eu vou descer mais um nível. Aqueles que rejeitaram Jesus. Meu Deus. Aqueles que não aceitaram. Aqueles que não tomaram vergonha na cara. Mesmo vendo ele no Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, eles não creram. Por isso que eu gosto de Jesus. Jesus, ele surpreende o ser humano. Porque quem rejeitou Jesus, quem não abraçou ele, teve pessoas que o abraçaram. E quem abraçou não foi judeu, foi povo gentil, povo que estava fora da linha de salvação, do raciocínio, talvez de um ser humano. Só o judeu que era salvo e os gentios não seria. Jesus veio quebrar protocolo, tabu e mostrar. Mas aqueles, o quanto o aceitaram, receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que então o evangelho cresce. Meu Deus. Existe no capítulo 12 um Herodes, uma linhagem. Herodes não é nome, tá? Herodes é uma hierarquia que existia na época. Por exemplo, dentro de uma cultura romana, por exemplo, ou grega, tinha uma hierarquia política. E essa hierarquia levava-se então aquela hierarquia de acordo com que ia passando geração em geração. Temos Herodes o Grande, Herodes Antipas e por aí vai. Esse Herodes aqui, ele é uma geração, ele é um descendente de um Herodes, o que matou João Batista no tempo de Jesus. Ele tem no sangue dele o sangue de um Herodes assassino, e é um assassino também. E o que ele faz? A igreja só está crescendo e produzindo. E ele começou a maltratar alguns. Eu vou falar de novo, alguns. Não é todos, é alguns. Nem sempre quem está dentro representa que faz parte. Às vezes quem está dentro, ele só está por estar. Não quer dizer que é. Alguns da igreja, alguns
homens na igreja, começou a maltratar. Como assim? Tirando as suas casas, açoitando, alguns sendo assassinados, como Tiago. Esse Tiago, irmão de João, não é o João o Batista, é o João o discípulo amado, aquele a qual também foi um dos 3 que Jesus tinha intimidade. Alguém se lembra o nome deles? Pedro, Tiago e João. Qual o nome dos 3? Pedro, Tiago, Mais uma vez. João. Pedro, Tiago, João. É para melhorar essa voz. 1, 2, 3 e... Pedro, Tiago e João. Sempre 3. Jesus queria revelar segredos. Falava com quem? Pedro, Tiago e João. Jesus queria entrar na casa de Jairo para poder ressuscitar a menina. Não chamou os 12. Foi quem? Pedro, Tiago e João. Então esses 3 estão inseridos numa aliança tri. Então você entenda bem. Tiago vai ser morto pela espada de Herodes. Execução, morte. Ele vai ser assassinado por causa do evangelho, por causa da chamada. Deixa eu abrir um parênteses para você entender melhor aqui. Não pensa você que está nessa noite aqui que evangelho é oba-oba. Não. Evangelho é uma coisa muito mais além que você imagina. Quando você se prontifica em aceitar a Cristo, a chamada que Ele tem, prepara para ser perseguido. Tem gente que vem para o evangelho achando que vai ter holofote, brilho de luzes. Não, ele vai ser perseguido, porque Jesus foi perseguido. Em João 15, capítulo de número 15, 17, diz que nós somos perseguidos, somos odiados, porque antes de nós sermos odiados, ele também foi odiado, ele foi perseguido. Versículo de número 18: se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. Então, se nós somos odiados, porque nós estamos assim como o céu, mas se nós estamos assim como o mundo, estamos assim como o céu. Então você imagina Tiago com muito orgulho, pregando a palavra, crente, cheio do Espírito Santo, morto. E a Bíblia diz que os judeus aplaudiam, os judeus se alegravam, e foi um período de uma festa judaica, os pães asmos, ou os pães sem fermento. Esse pão sem fermento era uma das festas que existia no tempo judaico, que antecedia a Páscoa. A Páscoa representa no original Pessah, libertação. Entenda bem, Herodes prende também a Pedro. Aí o povo ficou alvoroçado, pastora Rita. Começou a dizer: não, é isso que nós queremos, é isso que nós queríamos, prender a cabeça, pegar a cabeça e prender o Pedro, porque nós vai fazer o quê? Nós vamos apresentar ele, vamos julgar ele e vamos matar ele. Só que uma coisa eu tenho no meu ser para falar isso daqui: quem tem promessa, ninguém morre antes de cumprir a palavra, e nem a profecia e nem a promessa. Se Deus te levantou, fique tranquilo, porque quem tem promessa, Deus preserva. Aleluia! Chegou, e se não chegou, levante a tua mão para não crer. A Bíblia diz que eles prendem a Pedro e vão jogá-lo na prisão. Incrível que pareça, Herodes está com intenção: vamos apresentar depois da Páscoa. Por que depois da Páscoa, pastor? Simples. Porque a Páscoa é dia de libertação. Então eles fazem o quê? Se nós julgarmos no dia da Páscoa, nós vamos ter que libertar ele. Então vamos fazer o seguinte: vamos esperar passar a Páscoa, porque assim a gente pode julgar ele e não soltar mais ou até matar. Ele usou a inteligência, só que tem um povo que estava orando. Eu vou falar de novo: de uma igreja, de um povo simples, um povo humilde, um povo que não tinha aparência, sabe? Mas falava na mesma língua, no mesmo idioma, na mesma linguagem, Meu Deus, aleluia! no mesmo pensamento, que tinha a mesma visão, servia o mesmo Deus, e ainda tinha a promessa de ir para o céu. Glória a Deus! Oh, aleluia! A Bíblia
Bíblia diz que a igreja orava. E aonde que era isso? Na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, discípulo também de Pedro. Alguns aqui sabem que Marcos, o evangelho escreveu segundo São Marcos, ele foi exatamente escrito por Marcos. Mas quem editou, quem verbalizou? Pedro. Pedro vai escrever? Não. Pedro vai verbalizar. E Marcos escreve. Porque quem não conhece a história de Pedro, Pedro era analfabeto, não sabia muito de cultura. Então ele só contava o que ele presenciou, o que ele viu. Vivemos uma geração hoje que, felizmente, o povo quer enfeitar pavão, quer enfeitar isso e aquilo. Irmão, o evangelho é tão simples. Uma coisa tão simples. E se você vê como Pedro pregava, antes e depois. Antes, Pedro dizia assim: mestre, manda a mulher embora, que está cuidando da gente. Mas ele chega no Espírito Santo, ele prega uma mensagem só, e 3.000 almas são ganhas para Jesus. Eita glória! Quando a Bíblia diz que quando Pedro chega no Espírito Santo, na segunda mensagem, são quase 5.000 almas para Cristo. Então, Pedro não tinha cultura, mas tinha presença, tinha unção, tinha autoridade. E hoje, sabe o que disseram há pouco tempo? Quando eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, quase que eu levantei do culto para dar um abraço. Uma pessoa dizer: irmã, somos dois. Eu disse: pastor, eu sou iletrado, não tenho estudo. Eu falei: então parabéns, também não tenho. Comecei, aprendi a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos de idade, quase 10 anos. Aprendi a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida. Não aprendi com livro, não aprendi com nada disso. Aprendi não com escola, aprendi com a Bíblia. Primeiro livro que eu peguei nas minhas mãos, pastora Rita e pastor, o nome não lembro. Altair, nome de gente importante. Foi a Bíblia. Aquele livro capa preta, que não se vende mais. Foi aquela Bíbliazinha que eu peguei. E quando eu abri ela, entrei para dentro dos olhos da Bíblia e me apaixonei pelo livro. Pedro tinha um discípulo, João Marcos. Mãe de João Marcos, irmã Maria, tinha uma grande casa. E essa casa, alguns historiadores dizem que foi aonde o Senhor Jesus instituiu a última ceia. Lá era um cenáculo, 3 andares. Eu disse quantos andares? 3 andares. Então era na parte de cima que ele se reunia para orar. Então imagina, eles estão em oração, porque a igreja que ora, irmão, é a igreja que tem poder. Igreja que não ora, o diabo entra, pinta e poda, faz, acontece, e ninguém consegue ver nada. Mas a igreja que ora, Satanás tem que andar em Macharé 1.500 quilômetros, porque ele tem o sangue de Deus desceu na casa. A oração ela muda o curso da história. Eu quero saber quem ora aqui, levante a mão. Ai, irmão do céu, me arrepiou a espinha aqui. Meu Deus! Ebrachorra na calacedre, a candaraba, xuri, candaraba na candarai. A Bíblia diz que Pedro está preso, mas a igreja orava. A igreja estava o quê? Orando. A igreja não está perguntando o que aconteceu na novela. Qual foi o capítulo? Não vale a pena pecar de novo. Não. Eu estava orando. Enquanto a igreja ora, Deus está movimentando. Porque, pastor, a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala de anjo. Pastor, uma pregação do que? Anjolatria? Não. A Bíblia nos traz que os anjos, eles são conservos nossos. Para quê, pastor? Para nos preservar até a salvação. Para que existem os anjos? Os anjos são os nossos guardiões. Cada crente que está aqui, no maior ou menor, tem um anjo que te guarda. E esse anjo parece brincadeira aqui. Ele parece muito com você.
Esse anjo, ele parece contigo. Por quê, pastor? E quando o anjo, ele vai visitar Pedro, à meia-noite, a hora peculiar que Deus trabalha. Sabe o que o povo diz? Que meia-noite é a hora do cano do diabo e Satanás. Eu não sabia que aquela praga tinha relógio. Ele pensa que faz, acontece. Só que Deus é dono do tempo, Ele é o dono de tudo. O diabo não tem relógio, não tem tempo, não tem hora. Jesus tem hora e tem tempo, e Ele faz aqui hoje. A Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Pastor, que loucura é essa, pastor? Me explica aí. Como que uma igreja ora e o que está sendo preso para ser sentenciado está dormindo? Me explica isso daí. Sabe o que eu aprendi? Quem tem chamada, quem tem obra, a vida não é dele mais. A vida pertence a quem? A Deus. E segundo, quem faz aliança com Deus, ele não se manda mais. E quem não se manda mais, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que a morte é uma aceleração rápida para se encontrar com Jesus. Então, Pedro, como era discípulo, agora apóstolo, sabe o que ele fez? Já que eu estou preso, eu posso sair daqui ou não? Eu vou descansar, porque quem tem promessa, descansa. Pega na mão desse crente cheiroso do seu lado aí. Se não tiver, pega assim mesmo. Pega na mão dele e diz assim, fala para ele, olha, quem tem promessa, descansa. 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 Não precisa ficar coçando a cabeça. Descansa. Está preocupado, filho? Descansa. Está preocupado, Santa? Descansa. A Bíblia diz que Pedro está preso. Mas tem uma igreja que ora por ele. Ele está dormindo, pastora Rita. O pastor está dormindo, literalmente dormindo. Eu não sei se você já teve num presídio para visitar alguém, mas eu já tive. Foi 3 anos consecutivos. E no ano 2008, 2009, 10 consecutivo também, acho que o 11 também foi um dos 4 anos. Esse período de 4 anos eu ia nos presídios para fazer visita. E Deus foi muito bom comigo, que na época, para poder você entrar no presídio para fazer culto, tinha que ter no mínimo documentação para regularização de culto e tinha um dia certo. As visitas eram sábados e domingos. Então eu ia fazer visita. Um montão de bolsa, levando coisas lá para poder levar. E peço a humilhação, irmão, humilhação mesmo, diante de Deus. Peça a Deus para nunca te dar essa experiência. Que tem gente que não vai suportar. Que vai uma vez e não vai querer voltar mais. Lá na época, a gente, para poder entrar, você pegava tudo que você comprava, banana, laranja, tinha que ir descascada. Por que, pastor? Casca de laranja é uma arma. Segundo, para poder levar banana, tinha que ser cortada. Biscoito tinha que ser no pacote. Você comprava bonitinho, fora do pacote. Maçã tinha que ser cortada em 4 pedaços, porque eles também pensavam que tinha uma coisa dentro. Você tem uma péssima coisa. Você gastar, comprar, chegar na hora, eles desfazendo tudo. Um bolo comprado, eles cortaram em 1000 pedaços. Tudo bem. Mas isso não era muita coisa não, porque tem tanto para quem eu ia levar, era a melhor coisa. O pior é quando nós íamos ser revistados para entrar na visita. Aí tinha que tirar a roupa, despir-se da roupa, ficar nu, literalmente nu. E de fazer esses procedimentos estranhos para você entrar. Com a mão, eu me lembro, eu sempre gostei de usar anel. Não é uma vaidade, é uma questão de gosto.
Eu tinha comprado um anel na época, que naquele anel ele não era como esse daqui, só que eu posso tirar com facilidade. Aquele não, ele ficava fixado no meu dedo direito. E dizem que, segundo diz a ciência, que nós temos um pé maior do que o outro, com uma mão também maior do que a outra. Então esse dedo aqui, e esse daqui, é maior, direito. O anel não saía. Quando a gente falou assim, olha, ou tu tira esse anel ou arranca o teu dedo fora, irmão, me chegou na alma. Eu tive que dar um pouco dos 30, me virar dos 30 para tirar aquele anel do dedo. Aí imagina você entrar lá dentro, você vê aquelas pessoas sedentas de Deus, e daqui a pouco eu tive que estar na visita, daqui a pouco Deus está levando e fica de pé e começa a orar pelas grades. Começa a abrir tua boca e começar a profetizar no meio daquele povo, tinha crente, tinha tudo que se imagina lá dentro. Tinha gente da macumba, tinha gente lá de homossexual, tudo que se imagina. Mas eu nunca deixei de pregar o evangelho. Eu ficava de meu pastor e começava a clamar, dizer, Jesus, aqui nesse ambiente aqui Deus vai levantar pastoras, pregadores, ministros de Deus, porque Jesus não mudou, Ele faz. Só de 2008 para 2009. A primeira semana saiu 15 pessoas ali só. 15. Eu me lembro que como se fosse hoje, tinha a parede lá, as paredes, as grades. E comecei a olhar para uma menina que estava na outra grade, que não tinha como chegar até ela, estava no pátio. Quando eu levantei a mão, ela estava com uma dor de cabeça, pastor, tão terrível. Ai, decalamaçu. Ela estava com a dor tão pesada, então as meninas que do pastor, a minha, como chama, minha colega de céu está passando mal com a dor de cabeça muito grande, não tem como orar, eu vou levantar as mãos. Quando eu comecei a orar, manifestou o demônio lá dentro, não tinha como entrar lá dentro. E demônio brabo, esse capetinho que tem de vez em quando no culto, não, irmão. E dava dorzinho de dente, dor de cabeça, era capeta pesado. E como tinha mais duas mulheres lá dentro, então ela segurou ainda lá. E chamaram dois caras desse tamanho aqui, ó, 1,80 m para 1,90 m. Tudo armadão. Eu baixinho desse tamanho aqui, na época eu era magrinho, eu tinha um corpo, não vou falar de paixão, porque tem um corpo top. Mas eu era magrinho. Deus me deu uma autoridade, o jovem, eu disse, ei! Aquele problema ali não se resolve com isso que você tem na sua mão. Isso aqui é com oração. Eles voltaram, dei meia volta e foi para trás. Nem eu entendi como aconteceu aquilo. Só sei que Deus mandou fala para eles voltar para baixo, para eles descer. Comecei a orar, Deus curou aquela jovem. E aquela jovem, ela foi liberta para a glória de Deus. Eu chegava, pastor, com ousadia. Eu era maluco. Eu vou falar que nem minha mãe disse ontem lá na igreja. Na real, eu também estou relaxado. Porque antigamente eu era pau para toda a obra. Eu dizia assim, bati na parede. Dizia, moço, você está aí atrás desta cela aí atrás, desta parede. Prepara que dentro de 24 horas tu vai sair essa cadeia aqui. E saía. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou no passado, opera nos nossos dias. Meu Deus! Alguém é hoje, eu vou falar. Ei, dá uma visão aqui. Estava assim, ó, roncando. Mas quem pode segurar uma oração de uma igreja fervorosa? Quem aqui pode parar? Ei, Arabraitélia, Fôria, Agadaceia, Bibilioba canto, Ria Sebra canta, Derebia canto, Miracanda. Enquanto Pedro está dormindo, a igreja orando, Deus enviou um anjo. Como eu disse, do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala dos anjos. E os anjos, eles são ministros. Eles são chamados de labaredas de fogo. Eles são os guardiões. Eles são os que nos guardam, que nos protegem.
Eles são os conservos. Anjo não se adora, anjo não se glorifica. Anjo, ele é conservo, ele está para servir a gente. Pastor, que loucura, essa é Bíblia, vai para a Bíblia. Jesus não precisava de anjo. Se ele quisesse, ele assoprava os demônios, e o demônio ia cair, ia ser destruído. Mas não, enquanto o diabo foi embora envergonhado, os anjos desceram para servir. Eu profetizo que esta noite os anjos estão descendo dele de São João agora, para dar livramento agora. Quem recebe essa palavra, olha o anjo aí. A Bíblia diz que o anjo desce. Eu quero falar uma aqui que talvez você não saiba. Pedro não era um beira-mar. Pedro não era um Marcinho VP. Pedro não era o maníaco do parque. Não era o Pedrinho matador, não. Ele era apóstolo de Cristo. Mas foi tido como um malfeitor, preso por quatro paternos, dá 16 soldados. 16. Agora a pergunta é muito simples. Deixa eu descer um pouquinho. Quem é que vai segurar um crente cheio do Espírito Santo? Irmão, quem tem unção de Deus, irmão, não tem prisão que segure ele. 16 soldados, jogou lá na cadeira. Amanhã nós apresentamos ele, depois da Páscoa a gente arrebenta ele, a gente vai jogar ele na praça pública. Pensamento de Herodes. Pensamento dele, amanhã nós arrasamos o peito, pastor. Você acaba com ele. Só que na noite o anjo aparece. E tocou aonde? Na ilharga de Pedro, o ato de Pedro. Esperta, Pedro. É Deus falando para alguém aqui, ó. Não é tempo mais de dormir. Desperta. É tempo de fazer a obra. É tempo de pregar o evangelho. Você não vai morrer com essa luta que você está passando. Você não vai morrer com essa prova que você está enfrentando. Não. Você agora pode levantar, porque o reforço chegou. Se Deus quisesse mandar uma comitiva de anjos, tinha mandado para acabar com todos aqueles soldados. Mas não, ele não tinha intenção de matar ninguém. Não. Como Herodes dá certo depois. O que eu quero fazer agora, Pedro, é libertar você para voltar para casa. Eu vou falar a verdade aqui. Pedro pensou que era uma visão, mas a ordem é simples: feche a roupa. Com certeza, essa visão aqui, eu não sei se você vai ter a mesma. Dentro de uma prisão, você dorme como quiser. Prisioneiro não bota uma roupa para dormir. Prisioneiro se usava antigamente, sabe como? Uma espécie de uma capa. Que nem fizeram com Jesus, botaram um lençol, uma capa no corpo dele. Então eles não tinham esse negócio, não. Pedro estava, sabe qual? Despido da sua roupa, que era uma roupa de cima. Estava usando a roupa de baixo, mas de cima. Hoje diz, bota a roupa. Agora bota a sandália. Por que botar a sandália? Porque só ficava descalço quem era escravo, prisioneiro. Quem não é prisioneiro não pode usar, obrigado, pastor. Quem era escravo, ele podia ficar no mínimo sem a sandália. Isso é normal. Você vai no filho pródigo, por exemplo, você vai ver que quando o pai ele vê o filho voltar, a ordenança é: bota o que? Uma roupa nele, o que? Sandália. Representa a autoridade. Bota a sandália no pé e bota a capa revestimento. Olha para alguém e diga: você precisa de sandálias novas e precisa de revestimento. Diga: do jeito que está não tem como ficar. Hoje Deus tem revestimento. Deus tem hoje sandálias novas. A Bíblia diz que quando Pedro desperta, o anjo diz: